Hoje a gente conversa aqui no Jornal Estado, a gente está recebendo o Técio Nunes, pré-candidato pelo PSOL à Prefeitura de Fortaleza. Muito obrigada, Técio, por ter vindo até aqui. Queria começar te perguntando, em outras eleições a gente viu nomes como Renato Roseno, Ailton Lopes, e você nunca se candidatou a nada. O que é isso? É uma estratégia de mudança de quadro do PSOL? Olha, primeiro agradecer, né, o convite do Jornal Estado por estar aqui. Eu me sinto honrado, inclusive, por estar aqui sendo entrevistado por você, Gabriela, Kelly. O PSOL ele tem um histórico, né, de apostar sempre na construção e na renovação dos seus quadros, né? Isso é um princípio partidário, inclusive, né? Se você for olhar na história do PSOL, não só aqui no Ceará, mas no Brasil inteiro, nós estamos vivendo um processo de renovação de quadros constante, né? Inclusive, uma das críticas que a gente faz é que essa lógica de perpetuação de quadros na política a vida inteira não é saudável, né? Nem para a vida partidária internamente, nem para a vida política do próprio país, né? Nós temos hoje, por exemplo, o Guilherme Boulos liderando as pesquisas para o governo de São Paulo, para a prefeitura de São Paulo, e o Guilherme Boulos também, até um dia desse, nunca tinha sido testado como candidato. O próprio Renato Roseno, né, a primeira aposta que a gente faz no Renato Roseno na campanha de 2006 para governo do estado, também nunca tinha sido candidato, né? Então, a nossa estratégia passa não só por isso. Há um processo de renovação de quadros no PSOL. Os dois vereadores, né, inclusive a nossa bancada na Câmara Municipal representa isso, inclusive são duas pessoas que vêm da base do movimento social do qual o pessoal aposta, né, o Gabriel Biologia da área do movimento ambiental, né, da cidade, como a mandata coletiva, nossa cara, com a Adriana Jerônimo, também representa isso, né, um processo de renovação. A gente está, nesse exato momento, apostando num novo perfil. É difícil ficar falando isso em primeira pessoa, mas a gente está apostando num novo perfil. Essa é a análise do partido de conjunto. Estamos apostando num novo perfil, não só para a Câmara de Vereadores, mas também para a Prefeitura. Nesse aspecto é que entra, né, a nossa pré-candidatura, né? Uma candidatura que tem uma origem periférica, que tem um desafio, inclusive, de casar, né, conectar um eleitorado histórico nosso que está mais oriundo da classe média com um eleitorado que a gente precisa atingir que está nas camadas mais populares. Então, atendendo esse desafio é que a nossa pré-candidatura está colocada nesse momento. E você é um dos fundadores do partido? A história é assim? Eu vou dizer para você que eu não sou um dos fundadores porque eu não sou um dos primeiros dirigentes, mas eu com 16 anos de idade ajudei no processo de coleta de assinaturas para criar um novo partido. Eu estava falando para vocês ali antes da entrevista, né, que uma das pessoas que me provocou foi a Heloísa Helena, né, aquela voz solitária no Senado, 2003, 2004, ali contra aquela reforma da Previdência que atingia parte do setor público, né? E aí aquela voz corajosa, nordestina, né? Aquilo me encantou de um jeito. E aí eu saí eu lembro que eu acho que foi um jornal nacional, assim, que estava relatando o processo que ela estava sofrendo de expulsão, né, do PT. E aquilo me encantou, me provocou de um jeito que eu saí no outro dia, eu botei na minha agenda, assim, eu preciso procurar esse partido que ela está ajudando a fundar. Não tinha a menor ideia. E aí, quando eu encontrei uns amigos do Movimento Social lá do Conjunto Ceará, o Alexandre Show, inclusive, que hoje é o presidente estadual do PSOL, fazia parte de um núcleo, né, do movimento de esquerda lá do Conjunto Ceará. Eu cheguei dele e falei assim, olha, quero fazer parte desse negócio aí. Ele, olha, a gente está neste exato momento coletando assinatura. Pega aqui umas fichas, ajuda a coletar assinatura. Eu lembro que a gente ia para o terminal do Conjunto Ceará, para as feiras ali do bairro, para coletar assinatura. Eu ajudei na coleta de assinatura, se fundou o partido e eu, com certeza, não fui o fundador, mas fui um dos primeiros filiados. E morro de orgulho disso. Tá bem. Técio, Gabi começou perguntando a você sobre Renato Roseno e Ailton Lopes, né? Sim. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, se eles vão estar na sua campanha, né? Já estão na sua pré-campanha e vão trabalhar pelo seu nome, né? Se de fato aí o partido consolidar nas convenções partidárias, Sim. né, sua candidatura. E eu queria saber também se sua eleição a majoritária é uma estratégia para eleger mais gente na Câmara dos Vereadores. Olha, eu acho que as coisas, vou começar do final, né? A pergunta final, assim, sem dúvida nenhuma, nós temos alguns desafios para essa campanha. O primeiro desafio
do qual o partido me provoca é exatamente esse que você coloca. Não só manter a nossa bancada de vereadores, o número e quem está lá, mas, sobretudo, ampliar, né? Eu acho que quando a gente encontra um cenário, como a gente está encontrando agora, dessa falsa polarização que está acontecendo no Brasil, dessa pauta vergonhosa que está sendo colocada para o Brasil, a gente percebe a importância de termos parlamentares que estejam mais comprometidos com um debate mais sério e mais popular, social e mais à esquerda também. Então a gente acha que ter 2 vereadores do PSOL na Câmara hoje é um bom número, para o tamanho, para a realidade do PSOL, é um bom número, mas hoje a federação PSOL-Rede, inclusive se em 2020 estivéssemos já juntos nessa lógica de federação, nós teríamos condições de ter eleito 4 vereadores, né? Juntos elegeria 3. Hoje essa federação junta... Tem mais força na Câmara, exato, pelo regimento exato. interno, no momento de apresentar propostas, Exatamente, né? exatamente. Hoje, essa federação tem plenas condições de, no mínimo, eleger 3 vereadores. Mas a nossa meta, que a gente já debateu na federação, e estamos montando a chapa para isso, hoje a gente já está... São 44 candidatos no máximo, né, que a federação pode inscrever esse ano. Né? A gente já está, neste exato momento, com 36, se eu não me engano. Ou é 35 ou é 36 vereadores pré-candidatos já inscritos, já estabelecidos. A nossa meta é chegar até as convenções, julho, com os 44 pré-candidatos e pré-candidatas inscritos para justamente isso, fortalecer a nossa chapa, o nosso debate à esquerda na cidade, mas fortalecer também a possibilidade de ampliação da nossa bancada. Né? Então a nossa meta é chegar de 3 a 4 vereadores esse ano, falando de forma muito franca, muito real, tá bom? Porque tem gente que vai chegar aqui para vocês que a Câmara tem 43 vereadores, vai dizer que vai eleger 48, né? Então, assim, tipo, falando no número real, falando de verdade com quem está nos escutando, assistindo, a meta da Federação PSOL-Rede é eleger de 3 a 4 vereadores. A gente acha que essa meta é factível, é viável e vamos lutar para isso. O Renato Rosendo e o camarada Ailton Lopes, Ailton, inclusive, está pré-candidato a vereador, também está nessa chapa. Obviamente, né? Apesar das divergências internas que existem em qualquer partido, no PSOL não poderia ser diferente, ele pré-candidato do nosso partido vai estar também comprometido com a nossa candidatura majoritária. Isso, as diferenças internas são muito menores do que as diferenças para fora. O Renato, ele tem sem dúvida nenhuma, é um dos quadros mais importantes que nós temos, não só do PSOL, mas do parlamento cearense, né? Reconhecido por todos e todas. Para mim é uma honra, inclusive, ter o apoio do Renato Rosendo nesse cenário. Né? Neste exato momento, ele está muito atribulado, né? São muitas demandas da Assembleia, porque ele preside a Comissão de Direitos Humanos, tem um escritório Frei Tito, tem a comissão que debate, enfim, essa lógica de homicídios, né, na infância e adolescência, que ele coordena também, e tem demandas da vida pessoal também, né? Mas o mais breve possível, acho que ele já entra de forma mais definitiva na nossa campanha. Né? Mas esse aspecto dentro do PSOL está resolvido. As divergências internas do PSOL, nós fazemos questão, inclusive, de alimentar, porque o debate duro, vivo, intenso, é que faz o PSOL ser esse partido vivo que ele é. Quando o partido não tem mais debate interno, não tem mais divergência, ele está burocratizado. É uma maioria que dominou uma minoria, tem um dono, tem um cacique do partido, e o PSOL nunca foi isso e nem tem vocação para ser. Então a gente tem muito debate interno, muitas divergências, mas a gente tem maturidade política para quando encontra os adversários para fora dos muros do partido, a gente tem maturidade para se encontrar e lutar pela nossa causa, que no final das contas é o que rege a vida de todos nós. Só bem rapidinho, Gabi, que eu fiquei curiosa. Essas divergências, elas estão no polo das filosofias internas do partido ou dos apoios do partido aos outros partidos, notadamente aqui no Ceará, né? Uma sinalização, por exemplo, do Renato para o governo Elmano, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana. Passa por tudo isso, porque as teses, né, que a gente chama dentro do partido. Olha, o PSOL é um partido que tem aproximadamente 33, 34 tendências internas. Essas tendências, cada uma delas tem uma leitura da conjuntura, né, dos desafios do PSOL e como o partido tem que se comportar. Por exemplo, o Renato Rosendo faz parte de uma tendência, o Ailton faz parte de uma outra tendência, eu faço parte de uma outra tendência, tem várias, né? O Gabriel Biologia faz parte de uma outra tendência, a Adriana Gerônica, a nossa vereadora, também faz parte de outra tendência, né? Várias tendências existem.
Essas tendências, elas fazem um debate sociológico, filosófico, tem debate conceitual, e esses debates eles apontam para como a gente tem que intervir na realidade concreta, atual. E isso faz com que também tenham diferenças de comportamento. Por exemplo, hoje a ampla maioria do pessoal vê como correto as posições que nós adotamos nos últimos períodos, né? Por exemplo, pela primeira vez o pessoal não teve candidatura à presidência da República. Correta a posição de retirar nossa candidatura à presidência da República para apoiar o Lula já no primeiro turno. Pela primeira vez na história nós não tivemos candidatura ao governo do estado do Ceará, né? A maioria, a ampla maioria do partido, eu arriscaria dizer 85%, 90% do partido, acha que correto ter retirado a candidatura, como a Adelita retirou, para apoiar, naquele momento, a eleição do Eumano. Lembrando que o Wagner estava liderando as pesquisas, o Wagner era o candidato do Bolsonaro no Ceará, então a gente achou correto. Então, as divergências elas passam também por conceitos filosóficos, políticos, estratégicos, mas passam também por atuar, né? Como atuar na conjuntura, como fazer o partido crescer, no final das contas, é mais ou menos isso. A gente tinha uma pergunta lá atrás sobre isso, puxar logo, né, Gabi? Eu sei que está muito cedo, o partido ainda nem oficializou, né? Vão ter as convenções. Eu lhe pergunto, a sua postura, se for necessário, em razão, né, do campo, dos indicativos de pesquisa eleitoral, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com a pré-candidatura de Adelita? Você vai também, o pessoal pode abrir mão e você apoiar um Evandro Leitão, enfim, dependendo da aliança? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu não vejo cenário para isso. Deixa eu falar para você. A gente conversou sobre isso também ali fora, né? Tava um papo mais informal. Na nossa leitura hoje, o PSOL e o conjunto da esquerda tem um papel fundamental a cumprir nessas eleições. Numa eleição onde você tem, dos 3 primeiros pré-candidatos nas intenções de voto, 2 considerados de extrema-direita, Capitão Wagner e André Fernandes, e logo ali depois, pelo menos nas pesquisas iniciais, isso não é cristalizado, isso vai mudar muito ainda. E logo depois do candidato do PT, você tem o Girão, então se aponta para a gente um cenário preocupante com uma força muito grande da extrema-direita em Fortaleza. Cenário esse que a gente não via há um tempo atrás. O que é que acontece? O negócio aqui é que você não pode ser uma esquerda que você aposta no centro como uma alternativa. E eu acho que o PT, nesse exato momento, ele está apostando numa campanha mais ao centro. Se você tem uma eleição onde a extrema-direita tem muita força, o papel da esquerda não é apostar no centro, porque quando você aposta no centro, você fortalece um polo à direita e você deixa o polo à esquerda no vácuo, no vazio. O papel que o PSOL vai cumprir nesse cenário é de ocupar o papel à esquerda no debate eleitoral. Então nós vamos focar muito nisso, né? E focar num debate à esquerda é o desafio do programa que nós vamos construir. Então, eu não consigo ver cenário, colocando essa situação do jeito que está, onde o PSOL, mais uma vez, vai abrir mão da sua candidatura. Como eu falei para vocês, 2022 foi um caso excepcional, tanto nacionalmente como aqui no Estado. Isso nunca tinha acontecido na nossa história. Para além disso, como eu falei para vocês, nós temos desafios políticos. Nós temos o desafio, primeiro, de ampliar o eleitorado do PSOL, porque nós temos assim, o PSOL para a gente não é um partido qualquer, o PSOL é um partido que nós queremos afirmar como um partido de alternativa de poder real. Então nós temos uma tarefa de ampliar nosso eleitorado, de conectar esse eleitorado mais de classe média, que sempre votou no PSOL, finalmente com um eleitorado das camadas populares. Essa é uma aposta que a gente está fazendo e eu, inclusive, tenho como tarefa de vida pessoal. Mas não só pessoal, coletivo. E nós temos também uma tarefa de ampliar a nossa bancada. Então, pensando nessas duas tarefas e no cenário político, no desafio mais político da candidatura, da pré-candidatura no caso, não tem sentido a gente abrir mão da pré-candidatura para apostar numa aliança ampla, que vai diluir o nosso programa, as nossas ideias dentro de um cenário. Uma coisa era fazer isso em 2022, quando você tinha uma ameaça e uma tarefa prioritária para nós da esquerda, que era derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, diante dessa tarefa, a esquerda nunca deve titubear na hora de combater, derrotar a extrema-direita, fascista, etc. Isso, para a gente, é princípio. Mas num cenário como esse, que está colocado em Fortaleza, bem, o debate vai por outro caminho. Então, não vejo cenário para retirar a pré-candidatura ou para apoiar. Agora, enfim, o debate vai se fazer, vai se dar,
Eu acredito muito que, por mais que eu seja uma pessoa que nunca tenha sido candidato, mas eu acho que as forças das nossas ideias são muito grandes. E eu acho que a gente, a partir da força das nossas ideias, eu acho que a gente vai conseguir angariar uma boa parte do eleitorado e começar a crescer nessas pesquisas, né? Então, a campanha está começando agora, né? Dia 13 agora, quinta-feira passada, nós lançamos o movimento Nossa Fortaleza. Esse movimento Nossa Fortaleza é o quê, né? É um movimento para afirmar as nossas ideias. Que fortaleza a gente quer? Qual é a fortaleza dos nossos sonhos? É a fortaleza da desigualdade social? Não. Nós queremos afirmar que a nossa fortaleza é a fortaleza da igualdade, da igualdade social, do não preconceito, das oportunidades, da periferia no centro das demandas políticas. Essa é a nossa fortaleza. Então, nós lançamos esse movimento e eu acho que agora a gente vai começar a andar muito, né? Tem muita agenda para ser feita e eu acho que com isso a gente vai começar a crescer nessas pesquisas e afirmar um polo à esquerda na cidade. Falando um pouco disso, do seu programa para a cidade, quais são os principais problemas que precisam ser enfrentados em Fortaleza? Olha, eu acho que é só você escutar a população, escutar as pessoas que você sabe quais são os principais problemas. Você não precisa de um puta instituto para fazer uma pesquisa e dizer para você quais são os problemas, né? Isso é para candidato que não vive a realidade da cidade, então ele precisa de um instituto, uma pesquisa para dizer quais são os principais problemas e tentar uma peça de marketing se conectar ao eleitorado. Eu nasci e me criei na periferia de Fortaleza. Nasci e me criei ali na Gustavo Barroso, na divisa entre a Grande Portugal e o Grande Bom Jardim. E isso para mim é muito significativo. Então, quando eu falo para vocês, inclusive, que nós temos o desafio de conectar um eleitorado de classe média com as periferias, com uma camada mais popular, eu tenho isso como tarefa, porque eu venho daí, né? E eu não só nasci e logo depois saí disso, eu vivi parte da minha vida adulta nessa realidade. E até hoje eu tenho familiares, amigos, enfim, nessa realidade. Então, assim, trazer a periferia para o centro do debate político, isso para a gente é prioridade máxima. Eu acho que está passando da hora de nós termos um governo que olha para a periferia não só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 para pedir voto a ela ou para vender uma peça mentirosa de dizer, por exemplo, que o Conjunto Palmeiras 2, quem vive no Conjunto Palmeiras 2, quem anda no Conjunto Palmeiras sabe que não é verdade, mas o prefeito tem a cara de pau de dizer que investiu mais no Conjunto Palmeiras 2 do que investiu na Beira-Mar. Você anda nos dois territórios e você vê uma diferença brutal. Que no final das contas é essa diferença da cidade, né? Como a gente vem falando para todo mundo, né? São duas fortalezas de duas realidades sociais muito diferentes. Então acho que esse é o primeiro ponto. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou debatendo isso sobre uma perspectiva estratégica. Como assim? O que é que você quer dizer com uma perspectiva estratégica, Técio? Quando você debate a periferia no centro do orçamento e você começa a perceber a periferia como potencialidade e não como um problema social que tem que ser visto, mas como uma potencialidade, você consegue dirimir algumas questões que são estruturantes da sociedade. Deixa eu falar para vocês, por exemplo, tem um debate que está me incomodando muito, que é o debate sobre segurança pública, sobre vários aspectos. Primeiro é o prefeito dizer que segurança pública não tem nada a ver com a prefeitura, tem tudo a ver com a prefeitura. Esse debate hipócrita eu não vou aguentar e não vou ficar calado sobre ele, porque é papel da prefeitura investir fundamentalmente na disputa do território. Como é que você disputa o território? Chegando com política pública social efetiva, que mude de fato a vida das pessoas e que dispute a vida desses jovens, das crianças e tal. Quando você tem uma prefeitura ausente do território, você tem um Estado ausente do território, você deixa o território livre para essas facções como elas estão se estruturando, né? Então, assim, o papel da prefeitura é pensar politicamente e estrategicamente como disputar esses territórios. E o papel da prefeitura é disputar ele com inteligência e que dá para usar a Guarda Municipal, inclusive, para auxiliar nisso, e com política social. Então tem tudo a ver, porque todos os estudos já comprovaram para a gente que segurança pública não se combate com mais polícia na rua. Do governo Cid, passando pelo Camilo e agora pelo Eumano, o número de efetivo policial aumentou enormemente e não dá conta, porque o problema não está aí. Não é mais efetivo policial na rua tão somente. Não estou dizendo que você não tem que ter policiamento. Mas não é só isso que vai debater, que vai combater essa lógica, primeiro, das facções e também da insegurança pública que a gente vive à torta e à direita. Então, esse primeiro debate hipócrita de dizer que a prefeitura não tem nada a ver com segurança, eu não vou aguentar ele calado. E o segundo ponto é essa extrema-direita que aposta em mais armamento, aposta no terror,
aposta em mais policiamento. E uma bancada na Câmara da Comissão de Segurança Pública, basicamente formada por PL e PP. Sim. Né? A grande maioria dos integrantes, né? Só que eles capturaram o debate de segurança pública pela lógica do medo. Então, quando você captura o debate de segurança pública pela lógica do medo, você despolitiza o problema. E aí você não vê como alternativa. Nós temos, inclusive, um senador da República. Inclusive, eu quero pegar essa oportunidade para dizer, gente, eu estou deixando um recado para todos vocês do Brasil inteiro. Eu quero fazer um pedido de desculpa para você do Brasil inteiro. Assim. Nós temos um senador nosso aqui do Ceará, infelizmente, que já fez a gente passar por 2 processos vergonhosos. O primeiro foi ele fazer um discurso no inglês muito mal dizido, enfim, para elogiar o Elon Musk, quando o Elon Musk está atacando a soberania nacional, e ontem uma cena vexatória para falar desse PL vexatório, vergonhoso, criminoso, que é o 1904, que criminaliza as mulheres. Enfim, eu peço desculpa a você do Brasil inteiro, porque nós temos esse senador, que inclusive é pré-candidato a prefeito também. Eu não sei que tipo de proposta, de que tipo de cidade esse cara quer construir. Mas a extrema-direita, infelizmente, capturou esse debate de segurança pública de uma forma completamente triste. Né? E eu acho que nós temos também um outro recado para passar, que é o seguinte, não é a esquerda que tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública, como disse o governador. Né? O Eumano, inclusive, falou isso. Olha, a esquerda precisa atualizar o seu debate sobre segurança pública. Não se trata disso. É o Estado. São os que governam que precisam atualizar o seu debate sobre segurança pública. Nós estamos apostando na mesma tese para combater esse processo de segurança pública, dessa tomada de território das facções, há anos, criminalizando jovens da periferia, etc., e a gente não consegue ver resultado. Não é a esquerda que tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública, é quem governa que precisa atualizar a sua política de segurança pública. Então o que a gente está aqui dizendo, o recado fundamental que eu quero passar é isso, e eu falo isso para vocês de forma muito triste, como quem já perdeu 3 primos, eu perdi 3 primos meus para essa lógica da violência. O meu primeiro primo morreu, eu tinha 11 anos de idade, foi a primeira vez, inclusive, que eu tive que me deparar com uma pessoa morta na minha frente. Então isso para mim é muito traumático, é sério, entendeu? E isso não é a minha realidade, o triste é isso, é a realidade de todo mundo que vive nas periferias. Você vai para as periferias e pergunta para as pessoas se elas conhecem alguém que já morreu, algum parente, e todo mundo tem um parente, uma prima, um amigo, um familiar, alguém que jogava bola com ele na infância, todo mundo. Então essa lógica da violência ela precisa ser combatida com seriedade. Então quando eu debato que a gente precisa fazer um debate mais estratégico sobre a cidade, eu falo sobre isso também. Então a nossa prioridade tem sido essa, trazer a periferia para o centro da nossa demanda. E a partir disso debater segurança, educação, moradia, segurança pública, meio ambiente, né? Porque não é possível que nós vivemos numa cidade, quando chove 100 milímetros, quem é que é atingido, gente? Quando a gente fala de desigualdade social, a gente não pode fazer isso sobre o aspecto hipócrita. Né? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre isso. Quando chove 100 milímetros na cidade, quem é que perde as coisas? Quem é que perde a cama que comprou? Quem é que perde a geladeira, que às vezes está ainda parcelada? Quem é que perde? São as pessoas da periferia, entendeu? São as pessoas da periferia, não... Então, quando a gente traz a periferia para o centro do debate, para o centro das demandas, a gente está falando sobre isso. Técio, você se coloca, né, e eu vou usar esse termo porque você mesmo utiliza, como alguém da periferia, por tudo que você já contou aqui, contou pra gente no bastidor, e também realmente, né, há essa simbologia da periferia na sua vida, dentro da sua pré-candidatura, né? Mas quando a gente para analisar, é a primeira vez que o pessoal tem alguém na majoritária com esse perfil que você tem, das demandas nascidas dentro da periferia. Isso passa também por uma construção estratégica de mudança do partido. O partido percebeu que os discursos contados até agora, trazidos até agora no campo eleitoral, não tiveram tanto efeito para levar para frente, ou não, ou é melhor a gente ter alguém de dentro que sabe o que é uma falta de saneamento mesmo, que pode falar com propriedade da segurança pública, né? É uma estratégia de partido, o que é? Eu acho que esse é o desafio da esquerda de conjunto, né? Eu acho que o Mano Brown, uma vez, não sei se vocês lembram, na campanha de 2018, fez uma fala muito emblemática, que gerou muito bafafá, por assim dizer, dentro da esquerda, né? Que ele dizia o quê? O Mano Brown, no meio do comício do Haddad, em 2018, no meio do comício enorme, o Mano Brown pega o microfone e assim, olha, tá na hora da esquerda voltar para a base.
olhar para a periferia, voltar para a periferia, se reconectar com a periferia. Então, esse é o debate da esquerda como um todo. Hoje, o conservadorismo ou até as ideias reacionárias não estão só ou principalmente nos redutos médios ou altos da nossa sociedade, eles estão também na periferia. Porque você tem uma disputa ideológica ferrenha sendo feita via WhatsApp, via TikTok, via Instagram, que se massifica, né? E hoje todo mundo tem um celular aí na mão, então você está tendo acessos a todo tipo de ideia. Quando a gente faz um debate, e eu coloquei isso no início, né? O pessoal ele tem um desafio que não é só do pessoal, mas a gente está encarnando ele, porque nós somos um setor coerente da esquerda, combativa, então nós temos um desafio político colocado para agora, que é como eu falei para vocês, conectar esse eleitorado histórico do nosso partido, que está nos redutos médios, que são pessoas do serviço público, a galera que vem dos movimentos da universidade, o pessoal da luta por educação, enfim, esses setores considerados, né, se você baixar muita régua, inclusive, considerados setores médios, com um eleitorado que está na camada popular, que está na periferia e está na ponta. O partido acha que eu tenho esse perfil, né? E eu estou atendendo a convocação do partido, lutando para ter esse perfil. Então, o desafio da gente, de fato, tem a ver com isso também. Então, o pessoal entende agora que a gente precisa ampliar o nosso eleitorado sem perder a nossa coerência política. Isso é fundamental. Então, nós não vamos perder a nossa coerência política ou flexibilizar nossas ideias para atingir uma camada, porque não precisa. Porque a pauta histórica do nosso partido, ela está fundamentalmente conectada com as demandas populares. O desafio é só a gente conectar. Porque às vezes quando a gente fala de racismo, por exemplo, a gente fala de forma complexa, difícil, usa uma linguagem, usa uma linguagem às vezes acadêmica e tal, não sei o quê, e isso nos distancia daquele que mais sofre racismo, que é o negro pobre. Então, assim, se está na nossa pauta debater a história do racismo, o nosso desafio é só pensar de forma metodológica, política, pedagógica, de como chegar nesse setor que é o que mais sofre racismo. Se nós estamos falando de machismo, de mulheres que sofrem violência, de mulheres que têm seus direitos cerceados, de mulheres que não ocupam, inclusive, os espaços de poder da política, das empresas, etc., quem são as mulheres que mais sofrem com isso? As mulheres pobres. Então a gente precisa pensar uma forma de como chegar nessa mulher de forma descomplicada, de forma simples, atingindo os anseios dela e traduzindo isso numa proposta política que não só eu entenda ou um setor da sociedade entenda, mas toda a sociedade entenda, elas entendam. Então, quando a gente está falando de LGBTs, quem são os mais atingidos? Né? Quem sofre mais cerceamento de direito? As LGBTs pobres. Então a gente precisa trazer essa galera para o nosso debate. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente está falando de quê? Quando a gente fala de periferia no centro das nossas demandas políticas, no centro da prioridade, no centro do orçamento, a gente está falando de quê para quem? Então, assim, eu acho que nós temos esse desafio e nós queremos cumprir esse desafio. Eu estou muito empolgado com isso. Nunca fui candidato, mas quando chegaram para mim e venderam para mim essa perspectiva, caramba, eu nunca fui candidato, mas é porque eu nunca fui ganhar, porque eu acho que eu nunca me encontrei numa tarefa tão empolgante, tão desafiadora e tão difícil como essa. E eu só gosto de tarefa difícil. Então, nós não queremos só conectar essas pessoas por conectar. Nós queremos porque nós queremos disputar as ideias e mais. Nós queremos apostar na possibilidade real de ganhar essa cidade, construir a nossa fortaleza e empoderar o nosso povo. Por isso que um dos princípios do nosso programa de governo, inclusive, é participação popular. Então a gente vai... Está previsto na lei orgânica. Exato, só que ninguém executa... Até o veto popular na lei orgânica. Exato, só que ninguém exercita isso, entendeu? Muito pelo contrário, os poucos espaços de participação popular que a gente tem são cerceados, o povo é cerceado, é alienado, o povo nem sabe o que está acontecendo. E quando eles existem é só para poder fazer, por exemplo, a ISEIS, que saiu até uma matéria triste, eu acho que vocês também devem ter cobrido sobre algo, mas não, a ISEIS no intervalo de 10 anos, desmatou quase 110 campos de futebol de floresta, entendeu? A ISEIS, as reformas que as gestões foram fazendo dentro da ISEIS possibilitaram esse desmatamento. Aí você, quando pensa no Rio Grande do Sul, você acha, poxa, na ponta sul do país, né?
Não vai acontecer aqui. Aí só para dar uma demonstração, chove 100 milímetros, alaga tudo. Porque nós não temos uma cidade resiliente, nós não temos uma cidade que tá pronta para receber uma crise climática. Crise climática, acho que agora, finalmente, né, a gente fala isso há anos, mas está comprovado, ela existe, ela está aí, e ela é agora, né? Não é uma coisa para daqui a 10 anos. Falando de flexibilização, coerência, você falou que acredita, né, na candidatura. Se eleito, como seria o seu diálogo com a Câmara? Seria o mais republicano, sério, honesto possível. O que eu não vou apostar, e eu acho que é uma das coisas que mais fragiliza a nossa democracia, não vou apostar nessa lógica de governança onde as pessoas têm que comprar vereador, vereadora para poder ter ele na base. Primeiro é o seguinte, se a gente for eleito, nós seremos eleitos a partir de um programa de base popular. E isso naturalmente já tende a fazer uma pressão sobre os parlamentares. Qualquer parlamentar que queira, né, se somar à base do governo para defender esse programa que foi eleito nas ruas, ele vai ser super bem-vindo, né, e a gente vai construir esse projeto de cidade juntos. Mas aquele que não quiser vir, ele tem inclusive que ter o direito republicano, democrático, de fazer oposição à gestão, às ideias que ele não concorda. E vida que segue. Agora, o recado fundamental que eu quero dizer é o seguinte, nós não vamos governar a cidade só com a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai ser fundamental, porque também nós não somos aquela esquerda que quer vender ilusão ou facilidade e dizer que a Câmara não importa. Muito pelo contrário, a Câmara é eleita pelo nosso povo também. Então, ela tem poder legislativo legítimo, né, e legitimado pelas urnas. Então a gente vai ter que respeitar a Câmara de Vereadores, como a Câmara de Vereadores tem que respeitar a gestão. Agora, nós queremos também apostar num projeto de governança que inclua um fator, um agente fundamental da democracia, que é o povo. Então, quando a gente já faz um debate que a gente quer fazer um projeto de governança e de participação popular amplo, a gente está chamando o povo para o debate também. Então, assim, não vai ser uma gestão de acordo de gabinete só com a Câmara de Vereadores, né? O prefeito reúne com o presidente, com a sua bancada, resolve a pauta da cidade, passa e acabou. Né? Nós vamos querer que o povo também faça parte dele, né? Acho que isso nem... Olha para você ver como a gente está numa polarização difícil, né? Esse não era para ser um debate da esquerda, né? Mas somos nós da esquerda que estamos defendendo isso, né? Isso era para ser um debate da democracia brasileira, né? Participação popular. Por que a gente só é chamado para debater sobre o país ou sobre a nossa cidade de 4 em 4 anos? Que triste isso. De 4 em 4 anos o povo de Fortaleza é chamado para debater a cidade. Aí você aparece um monte de candidato, com um monte de peça publicitária e marqueteira feita. Aí esse eleitor é chamado a ir para uma urna, apertar 2 números, confirmar, ou anular, ou votar em branco, e ele volta para casa. E aí depois você passa 4 anos sem contar com esse povo para nada. Então, assim, não é o jeito de governança que a gente acredita. Então, a gente acha que a gente tem que ter uma boa relação com a Câmara, a gente vai apostar nisso. Né? Nossa perspectiva é eleger uma bancada de esquerda ampla, não só do PSOL, da Rede, da Federação, mas também as bancadas de todos aqueles que concordam, né, no geral, com as ideias mais à esquerda da cidade. E eu acho que tem, para além da extrema-direita, tem um setor democrático e tal, que eu acho que tem que chamar para o debate também. Então, apostar numa ótima relação com a Câmara de Vereadores, mas fundamentalmente apostar numa ótima relação com o nosso povo. Então, chamando o povo para debater a cidade também, de forma permanente, não só de 4 em 4 anos. Você é produtor cultural, tá? A gente está vendo um movimento político no Estado, de concentração de poder, e no meio desse movimento você tem um nome que despontou do seio cultural, né, que é cotado para ser vice, por exemplo, da chapa de que é o partido do governador do Estado. A gente está falando do nome de Luísa Sela, filha de Isolda Sela, né? Eu queria saber qual a sua avaliação cultural mesmo, na perspectiva de cultural, e qual contribuição, por exemplo, a Luísa teria se a chapa vencesse, né? E se vocês também fariam alguma sinalização se fosse uma deliberação do partido, claro, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a política de cultura do governo do Estado nos últimos anos, e aí eu faço referência principalmente também ao Fabiano Piuba, né? Tem uma referência que está no Ministério, inclusive, que é uma referência do debate de cultura do nosso Estado. Tem muita gente do Ceará no Ministério. Sim, sim. O Ceará está super bem representado. O Ceará sempre é uma vanguarda, né, sobre vários aspectos.
Eu acho que a política de cultura do Estado tem limites, como várias áreas têm, e eu acho, sinceramente, como todos os governos têm, mas sem dúvida nenhuma, os últimos anos, né, liderados aí pelo PIUBA, foram muito significativos. A Luísa Sela, eu acho que ela conseguiu dar uma continuidade para isso, com vários limites também, que eu acho que ela teve pouco tempo para resolver. Acho que se ela tivesse passado os 4 anos dentro da gestão, acho que ela conseguiria ter avançado muito mais, né? Eu acho que nós temos outros atores e atrizes, inclusive usando essa terminologia artística, para poder fazer esse debate de cultura. Eu acho que a gente vai precisar das melhores mentes, das melhores ideias para construir e renovar e revolucionar a política de cultura de Fortaleza, né? Porque eu acho que do jeito que está, ela não está dando, né? Assim, então, uma das coisas que eu mais escuto da nossa turma que faz cultura na cidade é que os editais são insuficientes. Quando você tem muita gente que deixa de participar dos editais porque os editais são excludentes na sua própria forma de ser, fazer. Tem muita gente que faz cultura, gente, muita gente que faz cultura, arte, que não recebe incentivo nenhum do Estado. Então, quando a gente está falando, por exemplo, que a gente precisa da periferia no centro das nossas demandas políticas, a gente quer, inclusive, chegar nisso. Assim, como é que a gente faz para ocupar território, por exemplo, com cultura e arte, se a gente não aposta no produtor cultural, no artista da nossa própria comunidade? Então, a gente precisa, inclusive, ter inteligência política e estratégia para mapear esses e trazer esses para potencializar a sua cultura, a sua intervenção cultural e artística com apoio do Estado. É esse o nosso papel. A prefeitura tem que olhar para isso. Não tem por que a prefeitura gastar milhões com cachê de artistas de fora, quando nas principais datas simbólicas da nossa cidade, Réveillon, Carnaval e tal, não sei o quê, nós temos um monte de gente daqui. O Ceará é referência cultural para o mundo inteiro. Aí a gente tem a nossa galera daqui, que tem potência, que tem arte na veia, que não consegue ser apoiado, não é merecedor de um bom cachê, muito pelo contrário. Esses momentos, inclusive, era para a gente apostar nesse setor. Então nós temos, por exemplo, dentro do nosso partido, mesmo assim, uma referência que eu acho genial, inclusive, revolucionário, inclusive, nessa parte, que é o Léo Suricati, inclusive foi o nosso candidato a deputado estadual, infelizmente não foi eleito. Mas assim, que é uma potência, é tudo que a gente está querendo falar, assim, periferia fazendo cultura, arte intervindo, entendeu? Então, assim, tem muita gente boa da cultura. Olha, vou falar uma coisa para você, vai ser a secretaria mais fácil de se montar, a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Fortaleza, vai ser a mais fácil, eu garanto para você, inclusive, que está nos escutando, assim, vai ser tratada de forma muito diferente, vai estar no centro da prioridade do orçamento, assim, porque também não dá para a gente tocar cultura de forma efetiva, que seja um instrumento de disputa de território, de mudança da vida das nossas pessoas, com o orçamento que tem para ela hoje. Então a gente vai precisar debater, inclusive, com a Câmara de Vereadores, para aportar mais orçamento, conseguir emendas nacionais para aportar mais orçamento para a cultura, porque eu acho que a cultura, eu particularmente, eu estava falando para vocês, né, foi o meu despertar. Né? Eu estava na rua, jogando bila, 8 horas da noite, nunca vou esquecer dessa imagem, e o meu amigo Lu tocando violão. Chego perto dele porque eu achei aquele instrumento, aquele som, a coisa mais bonita do mundo. Cheguei para ele, perguntei, e fiquei escutando ele tocar. Ele estava tocando Faroeste Caboclo, a música da Legião Urbana, que eu até hoje tenho como responsável por uma mudança da minha mente, da perspectiva, da percepção de mundo. Até então eu não sabia, eu lá sabia o que era Brasília, o que era presidente, mudar a vida das pessoas. E essa música, essa experiência cultural me permitiu saber tudo que eu sei hoje, assim, estar aqui. Eu só estou aqui pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSOL, porque eu escutei um dia, 8 horas da noite, o Lu tocando violão naquela rua ali da Gustavo Barroso, lá na Granja Portugal, entendeu? Na divisa ali da Granja Portugal e o Bom Jardim. Se eu não tivesse tido aquela experiência, eu acho que eu nunca teria despertado para a política. Olha só, entendeu? Eu nunca teria tido uma banda, eu nunca teria sido produtor cultural, eu não estaria aqui conversando com vocês, tendo essa honra de estar aqui no estado conversando com vocês sobre tudo isso que a gente está conversando. E a gente pode saber quem será seu vice, sua vice? Pode. Inclusive já está definido, né? Nós temos a vice, que é a companheira Cindy Carvalho, uma jovem, 28 anos, ambientalista, feminista, enfim, uma referência da rede, presidenta, inclusive, uma das poucas, né? Se não me engano, uma das poucas não, acho que é a única, inclusive, com o status de presidência de partido, né? No estado do Ceará.
se colocou nessa tarefa, né? Nós fizemos o lançamento, né, do movimento e das pré-candidaturas do PSOL e da Rede agora, na quinta-feira, e ela está aí de vento em popa, inclusive recomendo que vocês em algum momento chamem ela também para fazer essa entrevista aqui, que eu acho que ela vai render muito, assim, é muito boa. Tá, me parece que vai ser uma eleição cheia de nomes femininos, né? Você tem dentro ali, né, da possível chapa lá do Evandro Nome, que deve sair do PSB, ali do lado do Sarto, provavelmente uma vereadora do PSDB, né? Então, me parece que a ministra Carmen Lúcia, como presidente do TSE, de novo, assim, nas eleições municipais, vai estar botando moral, parece que o pessoal vai realmente, né, ali se preocupar em cumprir a cota. Sim. Apesar de não ter candidata, né? Majoritário, né? Acho que esse é um debate que a gente vai ter que... a gente vai vencendo, né? Por exemplo, um debate que a gente fez também é o seguinte, né? Cadê os negros também? Negros e negras nesse debate também, né? Então, cadê as LGBTs? O pessoal está apostando muito nisso, né? O pessoal, inclusive, gente, só para puxar a sardinha para o nosso partido, porque isso não tem a ver só com puxar a sardinha. Tem que ver com a aposta política que a gente faz nos últimos anos, né? O pessoal, você olha para a bancada federal do pessoal, você vai ver uma maioria de mulheres, uma maioria de negros e negras, entendeu? Gente vindo... Engraçada com a Samia Bonfim, rapidinho. Um dia eu cobria política em Brasília, né? E aí eu conversando com ela, e ela conversando, gravando áudio. Quando terminou o áudio, foi muito engraçado, porque ela tava assim, conversando comigo, mas ela só olhava pra mim, olhava pra roupa que eu tava usando. Quando eu terminei, ela era líder do pessoal na época, eu disse, líder, muito obrigada, tá? Ela disse, menina, pelo amor de Deus, eu tava olhando o teu vestido, que vestido muito engraçado. Aí ela disse, não cabe em mim, mas é porque eu sou, né, sequinha demais. Mas olha, que vestido lindo, eu achei tão engraçado, ele quebrou, né? O gelo do protocolo quebrou tudo, né? Desculpe. Não, que é isso, é isso. Técio Nunes, para a gente encerrar, por que você quer ser prefeito de Fortaleza? Eu quero ser prefeito de Fortaleza porque eu acho que está na hora, passando da hora da periferia ter o poder da nossa cidade. Eu acho que a periferia ela não pode ser tratada como um problema social, mas eu acho que a periferia tem que ser tratada como uma potência social. E eu acho que eu, particularmente, acumulo muito a revolta e a tristeza desses que só são acionados de 4 em 4 anos para votar naquele vereadorzinho do bairro, para votar no prefeito que às vezes você nunca mais vê na vida, você só vê ele arrumado, com um marqueteiro do lado na campanha, mas depois que passa a eleição, Zé Fininho. Então, eu acho que eu represento isso, assim. Pelo menos eu não tenho essa arrogância de achar que represento isso. Mas eu carrego esses sonhos comigo, assim, esses sonhos de uma Fortaleza justa, igualitária, e eu acho que a gente já tentou de tudo. Assim, quem mora na periferia, quem vive essa área da cidade, ou quem já viveu essa área da cidade, já viveu de tudo, já tentou de tudo, já acreditou em tudo e acredita até hoje em tudo, né? Essa resiliência, inclusive popular, ela é muito emocionante, cativante, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar preso, né, na esperança, né, sobre a perspectiva do esperar, né? Mas como Paulo Freire dizia, né, nós temos que conjugar o verbo do esperançar, né, de fazer acontecer. Então acho que eu carrego tudo isso comigo, sabe? Eu carrego aquele que perdeu parentes, teve a família desmontada, inclusive, porque depois do assassinato do meu terceiro primo, nossa família inteira foi, entre aspas, convidada a se retirar do bairro, né? Então um foi para Maranguape, outro foi para o Jacarecanga, outro foi para o Papicu, outro, assim, tipo, a família inteira se desmembrou por causa dessa violência que está tomando conta das nossas periferias, né? Então eu não consigo mais ver esse debate hipócrita sendo feito da nossa cidade e ficar calado com isso. Então, eu acho que quando a gente se coloca nesses lugares, e o recado que a gente está dando para as pessoas, inclusive, é isso. Você, que é da cidade, que é da periferia, que vive essa realidade, você tem a oportunidade de tomar o poder pelas mãos, de mudar essa realidade no concreto. Isso não é uma peça marqueteira que eu estou fazendo aqui, não. É porque é de fato. O povo, quando tem consciência e topa fazer parte, tomar os processos pelas próprias mãos, isso eu estou falando da periferia, mas estou falando também de toda a cidade. Porque a periferia ela é atingida por uma determinada exclusão, mas a classe média não está mais aguentando ser taxada. É taxa do lixo, é aumento de IPTU, é uma política de multa que, no intervalo de 4 anos, quadruplicou o valor de arrecadação. Então, assim, a classe média está cansada também de ser esmagada, né? Ora por aumento das taxas, dos impostos e tal. Então, assim, você tem uma cidade que paga a taxa do lixo e é suja,
abandonada, né? Eu acho que nós todos, quando você junta periferia, classe média, que é o poder real da nossa cidade, essas duas populações juntas podem fazer uma revolução na cidade. Né? E quando eu falo revolução, gente, não se assuste não estou falando de revolução comunista não, estou falando de uma revolução de gestão mesmo, de lógica, de prioridades. Então quando essas duas forças se juntam, a gente pode fazer uma história muito bonita para Fortaleza. Eu acho que eu estou aqui nesse intuito, encarregado desse objetivo, desse sonho. Quero acreditar nisso, né? Eu acho que para finalizar de fato, uma das coisas que a gente mais está cansado também é de a gente ver essa lógica, né, representada aí pela prefeitura, essa lógica de um prefeito que passa 3 anos e meio sumido, aí nos últimos meses de gestão aparece com tudo, faz obra, faz não sei o quê, faz festa, endivida a cidade, já são quase 2 bilhões de empréstimos feitos para poder garantir isso tudo que está sendo garantido, taxando classe média, não sei o quê, aparece agora e ainda tem a ousadia de se vender como novo, de tentar se vender como novo. Então a gente está cansado disso e também estamos cansados dessa perspectiva de ter a extrema-direita de forma hipócrita agora se vendendo como alternativa, quando a gente sabe que ela é o que há de mais atrasado na política. Então, estou carregado desses sonhos, dessas revoltas, desses objetivos, porque eu acredito que a nossa Fortaleza pode ser melhor e vai ser. Técio, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, olha. Foi um prazer essa conversa. Pô, cara, eu agradeço. Aprendeu bastante, né? Muito, muito. E aí a gente deseja também boa sorte, como desejamos para os outros pré-candidatos que já passaram aqui pela nossa conversa, nosso bate-papo aqui no estado. Eu agradeço o convite. Não vou dar boa sorte para os outros pré-candidatos, só para mim mesmo. Vou precisar. Mas é isso, assim, gente. Desculpa, quebrando gelo aí. Eu não sou muito do protocolo. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Mas eu agradeço de qualquer forma. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, gente. Mas é isso.